sentado à beira de um caminho que não tem mais fim. Meu olhar se perde na poeira dessa estrada triste, onde a tristeza e a saudade de você ainda existe. Esse sol que queima no meu rosto, um resto de esperança, de ao menos ver de perto seu olhar, que eu trago na lembrança. Preciso acabar logo com isso. Preciso lembrar que eu existo, que eu existo, que eu existo. Olá, boa noite. O tremendão, gigante gentil, pai do rock nacional Erasmo Carlos, nos deixou esta semana. Mais uma grande perda para a música popular brasileira. Erasmo foi um letrista de mão cheia, junto com um amigo de fé, irmão, camarada, o parceiro Roberto Carlos, deixou centenas de canções guardadas na memória afetiva de cada um de nós. O futuro pertence à Jovem Guarda, nome do álbum premiado há uma semana no Grammy Latino, é a mensagem que ele nos deixa. Então, um salve para Erasmo. Metrópolis presta uma homenagem a ele. E tem muito mais. É Copa do Mundo no Catar. E aqui também. É o Mundial de Futebol de Mesa, uma competição que reúne os craques dos botões. Meia idade, meio barrigudinho, tomador de cerveja, come um churrasco e dá risada demais. Futebol e literatura combinam? Fomos atrás dessa resposta na 20ª edição da Festa Literária Internacional de Paraty, que pela primeira vez acontece durante a Copa do Mundo. Inspirada no legado de Maria Firmina dos Reis, autora homenageada deste ano, a Flip aposta na diversidade de vivências, de visões de mundo, de conhecimento. Entre os 38 autores convidados, conversamos com 3 que demarcam seus territórios literários. Seja forte, é nossa cara, fazer a vida ser certa mais que a morte. E a gente vai conversar agora com o escritor Giovanni Martins, que está lançando o seu primeiro romance, Via Ápia. Eles não vão entender o que são riscos e nem que nossos livros de história foram discos. Esse foi o livro que eu tive muita influência da literatura africana. E em África a gente também tem a cultura muito forte do griot, né? Que é a pessoa que conta história. E então eu estou sempre muito atento a como essas pessoas usam a linguagem e como elas conseguem prender a atenção dos seus ouvintes. E estou sempre tentando trazer isso para minha literatura. Não adiantava deitar no sofá, fechar os olhos se a cabeça não parava quieta. Não se lembrava de nenhum tiro durante a noite. O silêncio que pegaram no sono só foi interrompido pelos helicópteros que chegaram de manhã. A ausência de conflito indicava o sucesso da polícia na operação, mas não contava nem um terço da história. O que aconteceu enquanto não acontecia nada era o que tirava o sono de Biel. Via Ápia é uma rua muito movimentada, uma ligação muito movimentada da favela da Rocinha. A Via Ápia é um símbolo dessa vitalidade da Rocinha, você acha? Eu acho que a Via Ápia é o lugar onde a Rocinha se encontra, né? Porque a Rocinha é muito grande, né? É uma cidade. A Rocinha tem mais habitantes do que várias cidades do Brasil. E a Via Ápia é mais ou menos o centro dessa cidade, de alguma forma é onde as pessoas se encontram. Nesse romance Via Ápia a gente acompanha a trajetória de 5 jovens. Você começa a contar a história desses jovens que tem ali por perto dos 20 anos, antes da UPP chegar na Rocinha. Por que esse período foi representativo? Rocinha inaugura a maior UPP do Rio de Janeiro.
A unidade de polícia pacificadora contará com 100 câmeras monitorando pontos estratégicos da comunidade. São várias coisas, assim. Eu sempre convivi muito com a Rocinha. A maioria dos meus amigos de adolescência, quando eu me mudei para o Vidigal, eram da Rocinha por causa das escolas que eu estudava. Tem uma outra coisa que também me chama a atenção, que eu acho que me fez querer escrever esse livro também, é esse paradoxo, né, que a gente foi posto. Porque a Rocinha, até 2011, ela estava há muitos anos num período de muita paz, na verdade. Não tinha conflitos armados entre traficantes de facções diferentes, não tinha invasão da polícia. Tudo isso se dava por uma administração local, da facção local, que investia muito dinheiro assim, em preservar essa paz e ganhava muito dinheiro com isso também. E chega a unidade de polícia pacificadora com essa proposta de pacificação e aí começa a ter conflito armado toda semana, começa a ter assalto em lojas. E hoje em dia eu consigo ver que para chegar na situação que a gente está, a gente teve que passar por esse momento do OPP, a gente teve que passar por exército no alemão, exército na maré, isso ser televisionado, ser naturalizado. E por que você quer trabalhar aqui no restaurante? O gerente perguntou sem parecer muito preocupado com a resposta. Washington sempre ficou bolado com esse tipo de pergunta. Por que alguém trabalha nesse mundo, cara? Se não é pra pagar aluguel, comprar comida, bancar o vício. Tudo custa muito caro e o playboy de favela é mendigo. A resposta chegava a coçar na garganta. A última vez que a gente se encontrou, você me mostrou nesse encontro alguns cadernos seus. Você continua escrevendo assim? Continuo. Pro VIAP eu devo ter escrito uns 10 cadernos. Nesse livro eu utilizei pouco a máquina de escrever, na verdade. Mas eu usei bastante o caderno e a escrita à mão. Acho que esse processo de escrever à mão me ajudou muito a fazer o som na cabeça. Me ajudou muito a fazer o VIAP também. E hoje em dia me ajuda até a pensar para falar dos livros. A gente está aqui celebrando A Menina Linda, um livro de crônicas que será lançado agora na Feira Literária de Paraty, a Flip, e ele traz crônicas já publicadas e 4 textos inéditos. O que me orientou para a seleção de textos para esse livro foi esse desejo de escolher, né, no meu repertório de textos que pudessem ser lidos por adolescentes, por jovens, bem jovenzinhos, e que pudesse robustecer, não é, o interesse deles pelos livros, pela literatura. E a crônica tem um frescor muito grande, tem um vigor, tem um susto que ela provoca, né? Às vezes apresenta para as pessoas um aspecto que é inusitado. Isso é fascinante na crônica. Persistimos amando, mesmo que o desamor nos desfaça em lama, tal qual montanha ferida durante o dilúvio. Não prescindimos, querido, como crianças, do barulho do trem. O Exu e um outro livro chamado Exuzilhar, eles me ajudaram a entender qual era a minha pesquisa, que não é essa coisa que tenha um método, que tenha uma sistematização definida, é algo que parte da observação, né, que parte da leitura, que parte dos estudos, e aí eu fui entendendo que a minha pesquisa, ou as águas das quais eu me nutro para escrever, elas passam pelas africanidades, ancestralidades, orixalidades, e pela tensão e diálogo entre tradições e contemporaneidade. Verdade, sim. Eu sou uma mulher negra escritora e poderia ser uma mulher negra gari, professora, funcionária pública, médica, costureira, trabalhadora doméstica, prostituta, né? O ser negra precede todo o resto, qualquer encaminhamento que eu dê na minha vida profissional ou outras escolhas, porque eu estou numa sociedade racista, né, estruturada pelas desigualdades raciais que transformam as pessoas negras
em alvo do racismo, e o fato dela ser em alvo produz essas desigualdades, né? Seu primeiro livro aqui, que agora tem esse título, Se Eu Fosse Pura, ele é autoficção? Eu fiquei ensaiando um começo na literatura a vida inteira, fiquei treinando, traduzindo poesia estrangeira, né, ouvindo os conselhos dos concretistas, mas parece que eu não tinha um tema, não tinha sobre o que falar, parecia que o que falar era irrelevante. E aí quando começa a minha transição, né, e mais do que a transição, né, quando eu me aproximo desse espaço que é a prostituição, um espaço tão maldito, um espaço que atravessa a vida de todo mundo de alguma maneira, mas a gente tenta fingir que não tem nada a ver com isso, né? Joga ali pra debaixo do tapete. Quando eu me vi nesse espaço, parece que eu encontrei o meu tema. Lésbica, gay e bi, o famoso LGB, mas também o H, são rótulos que não cabem pra nós, pessoas trans. São rótulos para pessoas cis, para relacionamentos entre pessoas cis. Cis é o contrário de trans. Ou você é um ou outro, não tem muito como fugir disso. É necessário desconstruir-se para ser capaz de gostar de gente como nós. É necessário coragem para nos tratar como gente. Eu experimentei bastante em termos de trazer a coloquialidade para dentro do texto escrito, trazer as expressões da rua, criar uma prosa que tinha um tom, uma cadência meio esquisita, que lembrava a poesia em alguns momentos, uma poesia meio caótica, né? Não sei, uma sonoridade esquisita. Eu falava as frases em voz alta para tentar dar uma sonoridade mais estranha possível, assim. Eu queria que as pessoas lessem isso e detectassem. A Mari escreve assim, só a Mari escreve assim. Não sei se consegui, mas eu tentei. Esse livro é o quê? Vingança, podem pensar, mas não. Dão-me trocados pelo sexo que sei fazer e nem se dão conta de o pagamento ser mais a história do que as moedas em si. Tem tirinhas da Laerte. Sensacional, Muriel, né? A Laerte é uma amiga querida desde o começo da minha transição, assim, né? A gente se aproximou por acasos da vida. E aí um dia eu cheguei pra ela e falei, olha, eu vou publicar em livros daqui. Queria saber se você toparia fazer um desenho pra capa ou pra dentro do livro. Aí ela falou que estava sobrecarregada, não conseguiria, mas ela tinha algumas tirinhas da Muriel que falavam sobre prostituição, né? E ela cederia essas tirinhas pro livro. E ela escreveu, inclusive. Aí eu pedi pra ela fazer uma contextualização, né? Eu sempre tive esse fascínio com essa cultura, eu sempre tive proximidade. Então, inclusive, eu até queria mostrar que um livro que eu publiquei ano passado, né, é o meu, aqui nesse livrinho, né, tem o meu monólogo. Aqui eu tô tentando brincar de borrar mais essa fronteira entre autobiografia e ficção. Então aqui eu coloco uma travesti fazendo um monólogo, contando a história de vida dela da forma mais alucinada, doida possível, no bajubá mais extremo, contando cada coisa aberrante, e eu fundo nessa fala dela coisas que eu vivi, coisas que eu ouvi, coisas que eu inventei. São séculos falando sobre prostitutas, sobre trabalhadoras sexuais, condenando ou falando que é um mal necessário, né? Mas séculos sem se permitir de fato, né, trocar uma ideia com elas. Falam muito sobre nós, mas ouvem pouco o que a gente tem a dizer, e acho que nesse livro eu tentei puxar para esse lado, assim, né? Fazer com que as pessoas se dessem conta que é preciso prestar atenção no que a gente tem a dizer, e se prestarem atenção, vão sair transformados dessa conversa. É, boa literatura sempre aqui no Metrópolis. Mas esta semana o Brasil sofreu mais um abalo, né? A morte de Erasmo Carlos. O Tremendão, como ele ficou conhecido na década de 1960, no auge do movimento Jovem Guarda, foi mais do que um cantor e compositor. Ele era um ídolo, uma unanimidade. Ele esteve, inclusive, várias vezes aqui no nosso programa no Metrópolis e também recebeu a nossa equipe em diferentes momentos da carreira, sempre com a mesma delicadeza, a mesma simpatia e elegância que renderam ao Erasmo um segundo apelido, o Gigante Gentil. Esse aí sou eu. Na verdade era um novo eu, um que eu nunca achei que seria.
Minha adolescência foi aquela adolescência de muitos amigos, muitas turmas. Esse é o Tim Maia. Foi com ele que eu dei os meus primeiros passos. Conheci na Tijuca Tim Maia, que inclusive me ensinou a tocar violão, né? Me ensinou 3 acordes, né? Ré maior, Lá e Mi maior. Então eu descobri com esses 3 acordes que eu poderia tocar uma opção de rock. Seu nome é Suzy. E esse é meu chapa, Roberto. E é um amor. Se a gente tentasse escrever umas canções juntos? Toca a campainha, eu chego lá, era um amigo com o Roberto Carlos, né? Aí eu fiquei assim, eu digo, rapaz, já conheço você da televisão aí, que eu vejo aí de vez em quando. É que prazer e tudo mais, é que me disseram que você tem muitas letras de rock. Daqui pra frente, tudo vai ser diferente. E Roberto Carlos me ensinou a batida de rock and roll. E foi assim que tudo começou. Roberto e Erasmo formariam uma parceria imbatível, responsável por fincar a bandeira do rock and roll em território brasileiro. Vinha voando no meu carro quando vi pela frente, na beira da calçada, um broto displicente. É proibido fumar, diz o aviso que eu li. É muito curioso saber identificar das próprias criações dos dois durante a Jovem Guarda o quanto o Erasmo era a voz roqueira, enquanto o Roberto tinha o romantismo já na Jovem Guarda. De que vale a minha boa vida de playboy, se entro no meu carro e a solidão me dói. Todo mundo que começou a fazer rock falava o quanto começou a ouvir rock a partir desse futuro apontado pela Jovem Guarda. Que demais existe, quero que você me aqueça nesse inverno e que tudo mais. Dizem que a mulher é sexo frágil, mas que mentira absurda. Pós-Jovem Guarda, Erasmo despertaria para Força da Mulher. E ele faz sucesso, ele conseguiu juntar um tema importante, que é um desafio também, com uma exposição na mídia muito grande, graças a essa canção Mulher. Qual o seu tema principal das suas canções, das suas composições? Dá para dizer isso? Sempre, desde as primeiras, né? Foi, sem dúvida alguma, foi a mulher. A mulher. Ela é minha superstar, superstar, superstar. Mulher de brilho farto, mulher de brilho farto. Minha mulher é uma superstar e eu sou um simples meteoro que eternamente vou girar em torno delas. Eu sou fã do Erasmo desde garoto. Meu pai filmou o Roberto Carlos do Diamante Cor-de-Rosa e nós íamos muito às filmagens. E o Erasmo, ele era uma espécie de parceiro, assim, companheiro. Tá relaxando? Depois ele fez Os Machões com meu tio Reginaldo, né? E ele ficou amigo da família, a gente passava réveillões juntos. Eu sou terrível e é bom parar de desse jeito me provocar. Surgiu a ideia de fazer o filme do antes do sucesso, né? Do início da carreira até o auge. Você, meu amigo de fé, meu irmão, camarada. Eu fiquei muito satisfeito de ter feito o filme com ele, ter resgatado esse contato que meu pai começou lá atrás. 5 dias antes de sua morte, Erasmo recebeu o 2º Grammy da carreira. O disco tem 8 músicas, né, que foram selecionadas por você, pelos produtores, todas elas da Jovem Guarda, com novos arranjos. Ou seja, o futuro da Jovem Guarda é hoje. É hoje, cara. No ano em que ele parte, que é como se fizesse um resumo da própria história, né? Dizendo o futuro pertence à Jovem Guarda. Eu fico muito impressionado com isso. Pessoas que conseguem fazer coisas que ficam para a eternidade. Parece que foi ontem.
Não parece que foi hoje. A gente se despede desse gigante com uma demonstração de toda a sua gentileza. Peço que as câmeras me acompanhem, por favor. Não saiam de mim, que é um momento muito importante. Por quê? Ai, meu Deus. Eu morri agora. Com quem não tem amor, gente certa é gente aberta. Se o amor chamar, Valeu, tremendão. eu vou. Pode ser muito bonito, Metrópolis de volta. A poeta e atriz Luísa Romão é a grande vencedora da edição 64 do Prêmio Jabuti. Com seu livro Também Guardamos Pedras Aqui, a Luísa levou para casa o prêmio Livro do Ano e Melhor Livro de Poesia. A entrega foi ontem à noite no Teatro Municipal de São Paulo e a autora ganhou R$100 mil. Luísa Romão participa de saraus e slams, que são as competições de poesia falada. A gente separou então um trecho da performance dela, baseado no livro Também Guardamos Pedras Aqui, o grande vencedor do Jabuti. Você grita, eu repito através dos séculos. Minha irmã, não há poemas para você. Nenhuma linha sobre Cibele. Quando perdemos o tino? Quando virou espetáculo? Maldita literatura e seu panteão de vitórias. Me abrace forte. A explosão está próxima. Ela há de vir. Muito bem, até domingo, Paraty está em festa, que acontece por lá a 20ª edição da Flip, a festa literária mais tradicional do país. Foram 2 anos sem o evento presencial. E para quem acha que futebol e literatura não combinam, a Flip mostra que os 2 assuntos rendem boas conversas em tempos de Copa do Mundo. O vídeo-repórter Rodrigo Leitão está lá em Paraty e bateu uma bolinha com algumas pessoas em pleno dia do Jogo do Brasil. Uau! Entre elas, um craque das letras e também da bola, o escritor Chico Sá. A linguagem do futebol pode ter a ver com a literatura, com a prosa, com a crônica e a poesia. Sim, porque é a alegria da galera! Ainda mais em um ano de Copa em que a Flip comemora 20 anos. Eu acho que são as 2 formas do brasileiro se expressar. Futebol, a história, com literatura, tudo a ver. Futebol é super inclusivo, até certo ponto, e a literatura precisa ser assim, precisa ser para todo mundo. O futebol e a literatura são quase a mesma coisa. Pena que alguns escritores não sabem disso ainda, né? E nem alguns jogadores sabem disso ainda. Mas é uma tabelinha, futebol e literatura, muito antiga, né? Você pega, falando bem ou mal, você tem do Lima Barreto, que descia a lenha no futebol, com toda a razão do mundo. Porra, as ligas cariocas da época não deixavam pretos participarem da brincadeira, não participavam da Liga Carioca de Futebol, então ele tinha toda a razão. O Graciliano Ramos descia a lenha também, dizia que não era a vocação do Brasil abrigar o futebol inglês, o esporte inglês, etc. Tem a ver. Eu acho que une, né, a população. Tudo gera conteúdo pra gente contar uma boa história no final. Juntar, fazer um bem bolado e tudo dá gol. E o futebol são histórias, é a história de um jogo, é a história do esporte no país, é a história das mulheres do futebol, é a história da discriminação, é a história do preconceito, é a história da resistência, é a história da luta da classe trabalhadora. Todas essas histórias são dentro do futebol. O futebol contém dimensionalmente esses universos. O futebol é um multiverso, né? Pode ser profundo assim. Gente, Nelson Rodrigues já dizia, né? Assim, cada coisinha no futebol é feito de muitas dimensões. Um lateral mal batido que pode resultar num gol, que pode entregar um campeonato, um carrinho no campo de ataque. Tudo isso pode ser uma história em si. O jogo, uma história. O campeonato, uma história. Você pode ir fracionando.
Nelson Rodrigues nem se fala. Nelson Rodrigues é praticamente o pai da ideia de se escrever de forma literária o futebol. Ele é o grande narrador do futebol brasileiro. É o cara que ele inventa a crônica de futebol, que é quase um gênero à parte, né? O próprio Armando Nogueira é uma cria, de certa forma, da costela do Nelson Rodrigues. Então, o Nelson Rodrigues, ele cria todos nós, cronistas, romancistas. Eu acho lindo que tem esse encontro, e não é qualquer Copa, né? É a Copa depois desse embate político que a gente teve. Então não é uma Copa normal, não é uma Flip normal. Então se encontra futebol e literatura numa grande hora do Brasil, talvez uma hora de renascimento, de tentar fazer renovar as alianças, recuperar o almoço de domingo. Então é um momento muito emblemático do Brasil, e para ter Flip e para ter Copa na mesma hora, tudo embolado, tudo junto. É, boa literatura, aquela beleza plástica dos gols do Richarlison, tudo a ver, não é? O Metrópolis está na Flip, como vocês viram, né? E ao longo das próximas semanas vocês conferem por aqui entrevistas exclusivas com diversos autores que estão participando desta edição. A gente continua falando de futebol, claro, mas agora é o de mesa, que é mais conhecido como futebol de botão. Tem uma turma aqui em São Paulo que se reúne há 32 anos, toda semana, para jogar umas partidas. Os campeonatos seguem a mesma tabela dos jogos oficiais de futebol. Agora, por exemplo, eles estão disputando a Copa do Mundo de botão. Estão ouvindo esse buchicho de fundo aqui, essa confusão. Já começa a Copa do Mundo de futebol de botão, ou melhor, futebol de mesa, aqui em São Paulo, no Rio Pequeno. Eu sou o fundador, né, e presidente aqui do Grêmio Butantã Futebol de Mesa, há 32 anos. A gente organiza vários tipos de torneios e campeonatos, sempre amadores, né? E agora está começando hoje a Copa do Mundo, que é a 5ª edição que nós estamos fazendo. Está bem lotado aqui, está chegando o pessoal para jogar, cada um representa a sua seleção. A gente não dá para se limitar só nos países que está a Copa mesmo. A gente usa praticamente as seleções que já jogaram a Copa. Então tem gente que vai representar a seleção que nem está na Copa. O Beto, por exemplo, ele vai representar a Itália, mas não está na Copa. Mas aqui ela está. Aqui ela está, entendeu? Você está de Itália hoje. Ah, Itália. Homenagem ao meu palestra, né, querido? Você sabe como é que é, a gente vai tirando uma onda. Dá-lhe palestra! Qual que é a forma do jogador de botão? Ah, geralmente é o seguinte, meia idade, meio barrigudinho, tomador de cerveja, come um churrasco e dá risada demais. Aqui é tudo piadista, vai fazer o quê? Todo mundo brinca aqui, meu. Esse tipo de barulho que você está vendo aqui, assim, em time federado, em jogo federado mesmo, você não tem. É um silêncio, você não pode gritar gol, você não pode fazer nada. Então aqui a gente aproveita, né? É futebol de mesa ou futebol de botão? Então, futebol de botão é mais tempo de criança, né? Futebol de mesa, quando ele foi oficializado, aí mudou o nome para Federação de Futebol de Mesa mesmo, né? Que é o botão de acrílico e tal, né? Antigamente que era aqueles botãozinhos de tampa de relógio, então falava botão, né? Existem até álbum de figurinha, mas é da Copa de vocês? Exatamente, a gente tem a nossa, não é daquela empresa famosa, mas a gente faz aqui sim, ó. Pode ver que é da Copa do Mundo 2018. Os participantes, a seleção que ele participou, foto deles, time que ele torce, figurinhas carimbadas, algumas pessoas que não vêm faz um tempo. Viajei muito no Brasil. Jogando. Caruaru, no Paraná mesmo, Curitiba, Porto Alegre, enfim. E a gente consegue ter um relacionamento assim de família mesmo, pessoal, muito gente boa, dá uma descontraída, aí areja um pouco a cabeça. Tô viciando nesse negócio, eu vicio. Trabalha precisão, trabalha concentração, trabalha estratégia, trabalha muita coisa cognitiva que as pessoas muitas vezes deixam de lado. O filho veio junto? O filho veio junto. Sai da escola, acompanha, tá acompanhando, prestigiando o pai hoje. É divertido. Eu gosto de jogar futebol de botão. Bola na trave, não quero placar. Bola na área, sem ninguém pra cabecear. Bola na rede pra fazer um gol. Quem não sonhou em ser um jogador de futebol?
É, super organizados mesmo, hein? E no próximo bloco tem mais Erasmo Carlos por aqui. Nós resgatamos um momento do Tremendão nos arquivos da TV Cultura. Então fiquem por enquanto com um clássico de Erasmo e Roberto, a música que foi escrita em 1974. É Preciso Saber Viver. A canção foi inspirada em It's Over, do Elvis Presley, e regravada pelos Titãs em 1998. Daqui a pouco, a gente volta. Quem espera que a vida seja feita de ilusão, pode até ficar maluco ou morrer na solidão. É preciso ter cuidado para mais tarde não sofrer. É preciso saber viver. E a gente encerra o programa de hoje lembrando de Erasmo Carlos, que nos deixou esta semana. Nós resgatamos uma passagem do Tremendão pelo estúdio do Metrópolis em 2004, no lançamento do álbum Santa Música. É uma declaração de amor que o Erasmo faz, mas dessa vez não é a uma mulher, como bom romântico que ele foi, mas a própria música. Ela faz parte do mistério da divina diretriz, na manipulação da experiência, esse encantamento conduzido da razão, que nos ajuda na sobrevivência, alivia os medos e a angústia dos aflitos, não nos deixa sós na solidão, arrepia os pelos invisíveis de uma alma e abre as torneiras da emoção. Não há sabedoria na mudez da melodia, sem notas não consigo imaginar um mundo só cruel, dissonante, assustador, sem música na vida. O que seria do amor? Mas ela existe. O Metrópolis de hoje acabou. Nos vemos novamente na segunda-feira, às 7h20 da noite. Um beijo e até lá. Esperança em nossa paz de mais um dia que nos impede de enlouquecer. Música, santa música, ave música, tocada por nós. Não vai me dizer que você ainda não está inscrito no canal do Metrópolis. Clique então agora no ícone vermelho e também no sininho, porque aí a gente avisa quando entrar um vídeo novo. E claro, deixa aí o seu like. Dedão pra cima se você gostou do vídeo.